Então, galera, você sabia que a matemática não está presente somente nos livros, que ela existe há milênios de anos, não em equações, mas em jogos? Muito prazer, eu sou o Pedro Henrique e hoje eu vou levar vocês através de uma viagem pela história e pela matemática usando um dos jogos mais fascinantes do continente africano, o Senet. Esse vídeo é parte da minha atividade de metodologia de ensino da matemática, inspirado no Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática. A ideia aqui central é mostrar como produzir esse jogo e como perceber os conceitos matemáticos através de cada jogada ali escondida. Então, com isso, vamos decifrar o Senet, o jogo egípcio da passagem para o além. Nossa parada será no deserto do Egito Antigo, há mais de 5.000 anos. O Senet é um jogo tão antigo que há registros dele ser encontrado em tumbas de faraó como a de Tutankhamon. Ele não era só um jogo, Senet simbolizava a jornada da alma pelo mundo dos mortos. As 30 casas representam justamente todo esse percurso até chegar no além. Para a produção do tabuleiro, será necessário alguns materiais de fácil acesso. O nosso objetivo aqui é usar desses jogos como os recursos pedagógicos para o ensino da matemática tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Então a ideia é trazer materiais de baixo custo e de fácil acesso para que o aluno possa fazer e jogar esses jogos. A lista para os materiais são papelão, tinta, estilete, pincel, 5 grãos de feijão branco e 5 grãos de feijão preto, compasso e cola. Com os materiais em mãos, vamos construir o nosso Senet. A estrutura que vamos usar como guia será essa, que está aparecendo aí na tela para vocês. Como a gente quer que o tabuleiro fique bonito, bem acabado, é fundamental que ele esteja centralizado e alinhado, e é aí que a matemática começa a aparecer, na construção do tabuleiro. O legal desse design é que a gente só precisa se preocupar com duas medidas. A medida que eu vou chamar de A, que é justamente essa distância entre a borda e os quadradinhos e a borda e o local onde guardamos as peças, e a medida B, que é o lado do quadradinho, que representa as casas do tabuleiro. Com apenas essas duas medidas, é possível definir qual o tamanho do nosso tabuleiro. Veja bem, a nossa largura pode ser definida como 2A, né? Tanto no começo do tabuleiro quanto no final, e 10B, que vai ser justamente as 10 casinhas que vai ter de uma ponta a outra. E o comprimento, que vai ser de 4A mais 5B. O legal desse design é que só precisamos definir duas medidas principais. A medida A, que vai ser a folga da borda do tabuleiro até as casas e a borda do tabuleiro até o local onde guardamos as peças, e a medida B, que vai ser o lado da casinha do quadradinho. Com apenas essas duas medidas, é possível determinar qual vai ser o tamanho do nosso tabuleiro, que é o que a gente quer encontrar para a gente cortar no papelão que a gente conseguiu. Vamos lá, como que a gente define a largura? A largura vai ser definida por 2A, no começo e no final, mais 10B, representando as 10 casinhas que a gente tem na horizontal. E o comprimento vai ser de 4A, porque temos essas 4 folgas, mais 5B. Então, em uma situação hipotética em que o meu comprimento A vai ter 1 centímetro e o meu comprimento B vai ter 4 centímetros, é possível determinar qual o tamanho do meu tabuleiro. Já que a largura é definida como 2A mais 10B, então o nosso tamanho vai ser de 2 vezes 1 mais 10 vezes 4, no caso 42 centímetros. E o nosso comprimento, como é dado por 4 vezes A mais 5 vezes B, então teremos 4 mais 20, 24. Com esses números em mente, o primeiro passo é pegar o nosso papelão e cortar 2 retângulos com essas medidas que acabamos de achar. Agora preste atenção nessa parte. Em um dos retângulos que cortamos, você vai desenhar a estrutura que seguimos durante toda a caminhada. Com a ajuda do estilete, vamos cortar e retirar essas 4 partes que estão sendo apontadas. Mas não joga essas peças fora, elas serão os nossos dados. Não parece ser um dado conveniente, mas vocês vão ver. Depois, é só colar essa parte vazada em cima do outro retângulo que a gente cortou. Isso vai dar uma espécie de profundidade, de um acabamento, o local onde nós iremos guardar nossas peças. Feito isso, é hora de retocar, pintar e dar os acabamentos finais, pois já estamos finalizando o nosso tabuleiro. Pinte da cor que você queira, faça os últimos traços e preste muita atenção nessa parte. Nos tabuleiros de casa 15, 26, 27, 28 e 29, você irá fazer os seguintes desenhos.
Logo mais pra frente eu irei explicá-los, seus nomes e o seu significado. Não se preocupe com isso por enquanto. Em relação aos nossos dados, a ideia aqui é você pintar cada lado de uma cor diferente. No meu caso, eu pintei um lado de preto e um lado de marrom. Você pode pintar da cor que você quiser. Com isso, finalizamos a produção do nosso tabuleiro e agora vamos para as regras. Então, pessoal, com o tabuleiro finalizado, a gente pode perceber que ele tem 3 estruturas principais: os dados, o tabuleiro em si e as peças dos jogadores. No meu caso, para ficar mais visível, eu tô pegando essas madeirinhas aqui, mas os de vocês vão estar os feijões brancos e pretos. Não tem problema. Então vamos lá. Como que funciona o Senet? Explicando primeiramente os dados. Como que funciona esses dados aqui malucos? Cada jogador vai arremessar eles, certo? E eles vão cair ou com a face marrom ou com a face preta. E como que funciona? Eu jogo aqui e caiu essas 4 pretas. O que isso significa? Vamos lá. Quando você arremessa os seus dados e cai uma face preta, isso significa que você tirou o número 1. Então você vai andar uma casa. Quando você tira 2 faces pretas, significa que você tirou o número 2 e você anda 2 casas. Quando você tira 3 faces pretas, você anda 3 casas. E quando você tira 4 faces pretas, você anda 4 casas. Caso você não tire nenhuma face preta, isso significa que você tirou o número 6. E você pode andar 6 casas. Como que funciona a estrutura básica do jogo? Como que você monta o seu tabuleiro? A ideia aqui é a gente ir intercalando uma peça branca e uma peça preta. Uma peça branca e uma peça preta. Então, como que funciona o jogo? O jogo tem como ideia principal você percorrer todo esse percurso e liberar sua peça aqui no final. Como que funciona o caminhar, certo? Essa é a primeira casa, segunda, terceira, e isso indo até a 10ª casa. Depois você desce para a 11ª casa e segue o percurso novamente até a 20ª casa. Depois você desce para a 21ª casa e segue até o final do percurso. Então é como se fosse essa espécie de cobrinha que você vai fazer para poder liberar suas peças. E como que funciona para começar o jogo? Através de algum sorteio, vocês vão definir quem vai começar jogando os dados e vai começar aquele que tirar o 1 primeiro. Então, caso alguém jogue os dados e caia essa formação, essa pessoa vai ser a primeira a começar, pegando essa pecinha e movendo para casa 11. E assim começa. Caso os dados caiam no número 1, 4 ou 6, a pessoa tem o direito de jogar novamente. Caso caia os números 2 ou 3, ela passa os dados para o oponente. Então, como quem começa tira 1, essa pessoa pode repetir a jogada novamente. Então ela vai jogar, sei lá, e vai cair, por exemplo, o número 3. Então ela vai pegar alguma peça e vai andar 3 casas. Como ela tirou 3, ela passa os dados para o outro jogador. E quais que são os momentos assim, né, de sair dessa rotina? O que é que tem a mais nesse jogo? A gente tem os ataques, as defesas e as casas especiais. Como que funciona o ataque? O ataque funciona quando uma peça cai numa casa já ocupada. Então, caso eu pegue essa peça e ande 1, 2, 3, 4, caso caia no meu dado, perceba que aqui há 2 peças na mesma casa. Então, aqui funciona um ataque. Como que funciona? A minha peça ocupa esse lugar e eu expulso essa peça para uma casa anterior. Então, ela vem aqui para trás. E como que funciona a defesa? A defesa funciona quando há 2 peças adjacentes. Então, eu não posso fazer aqui um ataque. Caso eu tire 1 ou 2, eu não posso mexer essa peça, pois essa está vigiando essa e essa está vigiando essa. O que eu posso fazer é tirar 3 ou mais para poder pular e continuar o percurso. E caso haja 3 ou mais peças adjacentes, então elas vão funcionar como uma espécie de bloqueio. Essa peça, por mais que tire 4 ou 6, ela não pode ultrapassar.
essa formação tem que ser desfeita para que essa peça consiga ultrapassar. E quando tem essa formação, vai funcionar como uma espécie de bloqueio. Nenhuma peça branca pode ultrapassar. E como que funciona as casas especiais? A casa de número 15, né? Casa 11, 12, 13, 14, 15. A casa 15 vai ser a casa do renascimento. É um lugar de retorno para quem cai na casa da água, que vai ser a casa 27. Mas essa casa do renascimento é como uma espécie de proteção. Caso você esteja nela com uma única peça, ela funciona como uma espécie de defesa. Você não pode atacar ela quando está nessa casa. Então, caso esse oponente aqui tire 1, ele não pode fazer esse movimento, pois essa peça não pode ser atacada porque ela está protegida. A casa de número 26 vai ser a casa da felicidade. É tal qual a casa 16. Aqui ela não pode ser atacada por nenhuma peça. Na casa 27, a gente tem a casa da água. Ao cair nela, o jogador automaticamente volta para a casa de número 15. E caso ela esteja ocupada, por exemplo, vamos supor que a formação é a seguinte, certo? Está assim. Caso esse oponente jogue o dado e ele tenha que cair aqui, pelas regras, ele tem que voltar para a casa do renascimento. Mas como a casa do renascimento está ocupada, ele volta para o começo do jogo. A casa 28 é a casa das 3 verdades. Aqui, o jogador é obrigado a tirar o número 3 para poder liberar essa peça. Caso ele tire mais, o que não tem problema no jogo, né? Você não precisa tirar um número certo para sair. Caso você tire mais, você pode sair. Nessa casa não, você é obrigado a tirar 3. E na casa 2 é a casa do Atum-Ra. É a mesma ideia. Você só pode sair daqui, essa peça, quando tirar o número 2. O último lembrete. Você só pode tirar suas peças quando não há nenhuma peça sua na primeira fileira. Então, caso o oponente aqui da peça branca tire o número 2, ele ainda não pode removê-la, pois tem peça dele nessa primeira fileira. Só nessa situação, por exemplo, é que quando ele tira 2, ele pode remover. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham absorvido todo o conhecimento que eu e meu grupo trouxemos e preparamos para vocês, que inclusive eu gostaria de mencioná-los, o Jean, o Gustavo e o Miqueias, que produziram esse jogo maravilhoso, esse tabuleiro sensacional. É muito importante perceber, durante essa atividade, durante a produção, que desde a primeira etapa, que é produzir o tabuleiro, até a final, que é jogar, em todos os momentos haverão conceitos matemáticos sendo trabalhados. Então é com essa prova viva de que percebemos que matemática é cultura, é história e principalmente é diversão. Podemos trabalhar em sala de aula diversos temas usando esses jogos. Esse aqui, como o Senet, é só uma ponta do iceberg de outros diversos exemplares que temos na internet que podemos trabalhar ao nosso favor para trazer a matemática para a vida do aluno, para o cotidiano, para que ele possa se divertir e não achar que é um bicho de 7 cabeças. Mas no mais é isso. Agora eu incentivo vocês a ir atrás desses materiais, a produzir o jogo, a jogá-lo, que pensem num jogo viciante. Eu joguei com o Jean umas 500 mil partidas. Então, se preparem, vão atrás do material, produzam o jogo e vejam o como a matemática é linda. Até a próxima, tchau!